Olá, amados, sejam todos muito bem-vindos ao nosso próximo vídeo aqui do canal. Que alegria poder te receber aqui nesse vídeo. Eu creio que existe algo do Senhor para ser revelado ao teu coração e que se você chegou até aqui, foi um cuidado dele com a tua vida. Permanece até o final, eu creio que o Senhor vai falar contigo. Aproveita, já compartilha essa mensagem com outras pessoas, seja um semeador e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, porque todos os domingos às 19 horas tem uma palavra do céu para edificar a tua vida. O tema da nossa mensagem de hoje é: queres ser curado? Essa é a pergunta que Jesus faz para você. E a palavra que vai direcionar a nossa mensagem encontra-se lá em João, capítulo 5. Eu vou ler aqui uma parte desse capítulo com você, para que você entenda o contexto daquilo que o Senhor vai direcionar aqui para a nossa mensagem. A palavra de Deus diz assim: a cura junto ao tanque de Betesda. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado, durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Amém, queridos? Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Querido Deus e querido Pai, Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Deus, para te agradecer por essa oportunidade e para consagrar essa mensagem a Ti. Deus, oro para que em nome de Jesus o Senhor faça o Teu querer através dessa palavra, Deus. Que não seja fruto do meu intelecto, mas que seja, Pai, uma revelação do céu para edificar as nossas vidas, transformar os nossos corações, o nosso caráter e renovar a nossa mente. Oro para que essa mensagem ela chegue aos corações certos, Pai, e realmente gere os frutos desejados por Ti, em nome de Jesus. Queridos, eu quero compartilhar com vocês alguns pontos daquilo que o Senhor compartilhou comigo aqui nessa mensagem, tá? Olha só que interessante. Quando Jesus se achegou diante desse paralítico, Jesus ficou comovido pelo fato dele estar 38 anos esperando, gente. Ele estava 38 anos à frente daquela água, daquele tanque, para que as águas esperando para que as águas se mexessem e ele pudesse ter a oportunidade então de entrar primeiro naquela água e ser curado. Foram 38 anos que ele aguardou essa cura. Não foram 38 dias, 38 meses, foram 38 anos. E Jesus, ele vai até esse lugar para encontrar esse paralítico, comovido também com a história desse homem. Só que quando Jesus chega diante desse homem e pergunta para ele: queres ser curado? Esse homem, ele não simplesmente responde essa pergunta: sim, Jesus, eu quero. Ele primeiro fala que ele não estava conseguindo entrar no tanque. Toda vez que a água se agitava, alguém entrava antes dele. Então, antes dele responder a pergunta de Jesus, ele primeiro olha para o seu cenário e ele se vitimiza. Ele dá valor mais para a sua autocomiseração do que de fato para a cura. Era só ele dizer que sim, Jesus curava ele. E olha que interessante, tá? Jesus, ele não contribui com a nossa autocomiseração. Ele deseja que nós estejamos de pé, que sejamos autorresponsáveis. O paralítico, ele não respondeu a pergunta, apenas se colocou na posição de vítima. Mas Jesus imediatamente responde para ele se levantar e carregar a sua maca. Olha que interessante. Jesus, amados, independente do que você já passou, independente do que tu estejas passando, Jesus, ele se comove com a sua dor. Jesus, ele consola a tua dor. Jesus, ele cura a sua dor. Mas Jesus, ele não tem nenhum tipo de pacto com a sua dor. Jesus, ele não quer que você fique ali sendo simplesmente submetido àquela dor. Não, Jesus, ele quer trazer sentido para a tua dor. Ele quer curar, mas ele quer trazer um propósito para a tua dor. Então Jesus, ele não quer que você fique olhando para as tuas dores e fique lamentando aquilo que você viveu. Sabe que eu falo com homens e mulheres de 30, 40, até 50 anos que ainda carregam dores do passado e que não conseguiram superar aquilo que elas viveram na infância delas.
Ah, mas eu sou assim porque eu não tive oportunidade, eu ajo assim porque os meus pais me trataram dessa forma, porque eu passei por esses traumas. E aí essa pessoa ela fica olhando para aquela dor dela, mas ela também não assume a responsabilidade diante daquela dor. Eu não sei o que você tem vivido, o que você tem passado. E eu quero te dizer o seguinte, Jesus ele se importa com a tua dor, assim como Jesus se importou com esse paralítico que estava há 38 anos nesse tanque esperando a cura. Então Jesus ele se importa com você, mas Jesus ele não quer que você fique aí lambendo suas dores, se vitimizando diante das suas dores. Nós temos duas opções, queridos, ou nós, na verdade acontece em dois pontos, né? Nós somos de fato vítimas de algumas situações e às vezes é inevitável, né? Você às vezes foi vítima de um abuso, você foi vítima de traições, você foi vítima de abandono, de ausências, você foi vítima de pessoas que eram para ter te protegido, elas te machucaram, você foi essa vítima. Mas existe um outro lado que é uma vítima intencional, que é aquela que se vitimiza diante daquilo que ela viveu. Ou seja, que tudo aquilo que ela acontece na vida dela é justificado porque ela passou por aquelas situações que ela passou. Mas você tem o poder de mudar a tua história. Se você chegar diante de Jesus e falar para Jesus, eu quero ser curado. Jesus ele é tão lindo, é tão magnífico que olha só, Jesus ele nos dá a oportunidade de a gente querer conviver com ele ou não. Tanto que Jesus ele está de braços abertos, esperando todos, porque todos nós somos filhos. Mas poucos, de fato, acabam se colocando nos pés de Jesus, querendo viver de fato os propósitos que ele tem para a vida de cada um. Então Jesus, ele tem essa oportunidade aberta para todos nós, mas ele nos dá a opção de escolher, inclusive, se a gente quer caminhar com ele ou não. Quem dirá de ser curado? Existem pessoas que escolhem ficar doentes. Não seja essa pessoa. Não escolha ficar doente, porque quando nós escolhemos a doença, nós também temos alguns benefícios ali. Talvez você foi uma pessoa que nunca recebeu a atenção do teu pai e da tua mãe, e a doença é uma forma de você atrair os olhares. As tuas dores, quando você declara, quando você fala sobre elas, quando você, anuncia aquilo que você viveu, você de alguma forma atrai a atenção das pessoas. As pessoas até se sentem pena de você. Então é um mau olhar que você atrai sobre ti, que é uma pena, um olhar miserável. E Jesus não quer que a gente viva isso. Ou a gente vive uma vida de autocomiseração, ou a gente assume o poder de Deus para viver o nosso propósito. As duas coisas elas não podem caminhar juntos. Então a pergunta que Jesus faz para você é: quer ser curado? Você quer ser curado das dores que foram geradas por uma traição? Você quer ser curado dessa rejeição que você sofreu pelo teu pai, do abandono que você sofreu pela tua mãe? Você quer ser curado de todas as dores que você passou lá na tua infância, de todos os traumas que foram gerados por você, para você, seja através dos teus familiares, na tua escola? Enfim, talvez você passou por dores sobre-humanas, mas a pergunta de Jesus é: queres ser curado? Sabe? Talvez Jesus está te fazendo essa pergunta há muito tempo, e assim como esse paralítico, em vez de você apenas responder, Senhor, eu quero ser curado disso daqui, você olha para a tua dor e diz, mas eu sou assim por causa disso, eu sou assim porque eu passei por isso. Não, Jesus só está dizendo, ei, queres ser curado? Tem coisas, amados, que de fato a gente não vai conseguir viver sozinhos, que a gente não vai conseguir passar sozinhos, mas a gente tem uma graça que está disponível a nós, que é o favor imerecido, a graça que nos capacita, que nos fortalece, que nos consola, que nos direciona e que nos ajuda a superar aquilo que humanamente a gente não consegue superar, dores que humanamente a gente não consegue superar. Olha só que interessante, a minha pastora, a dona Chiquita, que possivelmente vai assistir esse vídeo, ela perdeu uma filha com 15 anos, gente. 15 anos a menina tinha, uma situação traumática num esporte que ela praticava, numa queda, a menina faleceu. Então ela perdeu uma filha. E olha só que interessante, naquele mesmo período, quando ela perdeu a filha, um pouco antes na verdade, ela e a filha e o marido haviam conhecido uma menina que a irmã da dona Chiquita havia adotado. E essa menina, ela era, gente... todo mundo cuidava dela, era uma favela, então cada dia uma pessoa tirava um tempo para cuidar daquela menina. Então os pais a rejeitaram, a avó abandonou, a família toda abandonou aquela menina. E ela era cuidada pela comunidade. Até que um dia a irmã da dona Chiquita encontrou essa moça e quis pegar ela para poder cuidar. Só que quando ela teve um encontro com a dona Chiquita, que é a minha pastora, ela se identificou a dona Chiquita como a mãe dela. Ela é minha mãe, então ela só queria ficar com a dona Chiquita. Porém, a dona Chiquita já tinha 3 filhos, e aí a menininha dela, a filha dela que faleceu com 15 anos, disse, mãe, traz ela para nossa casa, sabe? Bota ela dormir aqui no meu quarto junto comigo. A menina queria muito que a dona Chiquita trouxesse
essa mocinha para poder ser a filha dela também. E a dona Chiquita falou, filha, não tem como, não tem espaço, sabe? Mas a gente vai poder visitar ela quando der e tal. E olha só o que aconteceu. Aconteceu essa fatalidade, né? A dona Chiquita perdeu a filha com 15 anos. E essa menininha, sempre que tinha encontro com a dona Chiquita, ela só queria ficar com a dona Chiquita. Então eles moravam no Rio Grande do Sul, e a dona Chiquita morava já aqui na Grande Florianópolis, né? E ela sempre queria viver com a dona Chiquita. E aí, olha o que aconteceu. A filha deles, né? A filha da dona Chiquita, o senhor, faleceu nessa fatalidade. E ao passaram-se algum tempo, eles decidiram então ficar com essa menininha. Eles adotaram essa menininha, ela veio morar com eles, né? E essa menina, ela teve um encontro tão genuíno com a dona Chiquita que ela de fato assumiu a dona Chiquita como a sua mãe e o seu Ori como seu pai. E um dia eles estavam na terapia e a psicóloga perguntou, tá, mas você tem lembranças lá da tua mãe, da história que você viveu, das coisas que você passou lá na favela? Ela disse, não, minha mãe tá aqui na frente. Deus, ele apagou todas as memórias daquela menina, de todas as dores que ela passou, que ela nem está na mente dela, porque Jesus de fato apagou todas essas dores, e ela teve um encontro tão profundo com a dona Chiquita que de fato ela identificou a dona Chiquita como a sua mãe. E o que a dona Chiquita me relata como testemunho é que ela também vê a filha dela, que é a Paula, como a sua filha. Ela não vê como uma filha adotiva, é como se fosse realmente uma filha de sangue. Deus, ele gerou isso na certeza do coração dela. E olha só que lindo. Ela me relatou que Deus, ele ressignificou tanto a dor da perda da filha quando a menina tinha 15 anos. Claro que eles passaram por um processo de luto, né? Enfim, o seu Ori passou por muitas dores também, tentou inclusive tirar a sua própria vida. A dona Chiquita, em oração, venceu aquela casa. Naquele período, gente, a dona Chiquita também me contou que ela procurou até um terreiro, um centro de umbanda, e ela queria muito trabalhar com o Pai de Santo. O Pai de Santo olhou para ela e disse, teu lugar não é aqui, teu lugar é numa igreja. Jesus, ele tinha um chamado para ela. Jesus estava dizendo para ela, levante, pegue a sua maca e ande. E ela levantou, pegou a maca dela e decidiu andar. E se voltou para Cristo. E nesse processo de se voltar para Cristo, a casa dela toda foi ganha para Jesus. E o Senhor ressignificou aquela dor, o Senhor deu sentido para aquela dor. E ela me fala hoje que quando ela lembra, ela tem lembranças muito boas da filha, mas aquilo já não gera mais dor para ela. E que Deus, ele foi tão bom que ele supriu também aquela filha com uma outra filha tão maravilhosa quanto, que hoje já tem filhos, que já trouxe netos para a dona Chiquita. Então olha que história linda, gente. A dona Chiquita, ela decidiu que ela queria ser curada. Se ela tivesse, talvez, olhado para aquela dor, que eu não tenho nem noção. Porque primeiro que eu ainda não sou mãe e não perdi um filho. Mas a dona Chiquita, ela olhou para aquela dor, ela olhou para Jesus e ela disse para Jesus, eu quero ser curada. Tanto que ela buscou ferramentas para isso. Foi num terreiro, inclusive, porque ela queria ser curada. Queria que aquela dor fosse sanada de alguma forma. Então ela encontrou em Jesus tudo aquilo que ela precisava. Ela decidiu ser curada. E por ter decidido ser curada, hoje ela vive um propósito lindo. Inclusive eu fui e sou abençoada através da vida dela. E tantas outras pessoas já foram e continuam sendo abençoadas através da vida dela. Olha que coisa maravilhosa. Mas se a dona Chiquita tivesse escolhido a outra parte, se a dona Chiquita talvez tivesse escolhido o que seria justificável, gente, pela perda de um filho, se a dona Chiquita tivesse escolhido olhar para as dores daquilo que foi gerado pela dor sobre-humana na perda de uma filha, o que seria talvez da vida dela e da casa dela? Talvez toda a casa teria se perdido, talvez o seu próprio marido teria mesmo tirado a sua própria vida, talvez ela não estaria viva no dia de hoje, ou talvez estaria sobrevivendo e não vivendo, mas ela decidiu que ela queria ser curada. E eu espero que esse testemunho ele realmente edifique a tua vida, para que você olhe para a tua dor, assim como a dona Chiquita passou por uma dor sobre-humana, que ela perdeu uma filha que ela conviveu 15 anos, que ela cuidou com zelo, com carinho, com amor, que ela educou, que conviveu com ela, algo que foi gerado no coração dela, no ventre dela. Mesmo assim o Senhor ressignificou essa dor e trouxe sentido para ela. Ela ainda me chama de filha, que o Senhor gerou um amor tão grande por mim que ela me adotou como filha. E eu sinto de fato que ela é uma mãe na fé para mim. Então, queridos, a dona Chiquita, ela escolheu a cura. Eu espero que esse testemunho também possa te encorajar a dizer para o Senhor, Senhor, está doendo muito, mas eu quero ser curado. Traz sentido para a minha dor, trata isso e o Senhor vai te curar em nome de Jesus. Para finalizar essa palavra, quando Jesus, ele diz para esse paralítico, pegue a sua maca e ande, o que representa a maca? A maca, a gente já associa uma pessoa que está doente. Recentemente, fazem 2 dias que eu fui pegar o meu pai no hospital. Meu pai ficou internado há quase 15 dias
por uma enfermidade, uma comorbidade, e meu pai ficou numa maca durante 15 dias. A maca a gente já associa uma pessoa que está doente, uma pessoa que está ruim, que ela passou de fato está passando por uma comorbidade que precisa de auxílios médicos. Mas olha só que interessante, Jesus em nenhum momento curou aquele paralítico e disse para ele sair e deixar a maca ali. Por que Jesus pediu para esse paralítico: levante, pegue a sua maca e ande? Porque a maca, gente, quando nós estamos doentes, representa a doença de fato. Mas quando nós estamos curados, aquela maca, ela representa uma marca. Então, independente do que você passou, o que você tem passado, essa dor, ela vai te gerar marcas. E olha só, Jesus carrega as marcas da nossa salvação, que é a marca da crucificação. Então todo o processo doloroso, ele vai gerar em nós algumas marcas, só que essas marcas, elas não vão ter mais dores. Se você olhar, eu tenho várias cicatrizes, você pode ter várias cicatrizes de criança também, quando você se machucou, ralou o teu joelho, né? Eu tenho várias cicatrizes, todas as articulações praticamente eu tenho cicatrizes, mas elas não doem. Quando eu olho para uma cicatriz, eu lembro daquilo que eu vivi lá no passado, de quando eu caí de bicicleta, eu ralei, lembro que eu chorei, mas essa cicatriz só me traz a lembrança daquilo que eu vivi, ela não traz mais a dor daquele momento, porque aquela dor já foi tratada, já virou uma cicatriz. Mas e quando alguém pergunta: Alexia, de onde que veio essa cicatriz? Olha, um dia eu caí de bicicleta, e talvez um dia eu vou estar contando para minha filha que quando caí de bicicleta eu vou dizer: filha, olha aqui, a mamãe também era criança, a mamãe caiu de bicicleta, aconteceu essa cicatriz aqui no cotovelo da mamãe, mas não dói mais, então vai passar, daqui a pouco vai virar uma cicatriz também, mas agora vai ter que doer. Então essa maca, quando Jesus diz: pegue a sua maca e ande, é que a maca representava a marca do paralítico, ou seja, a marca da dor dele, mas não para gerar a dor, mas para gerar sentido, para ser um propósito. E o que eu quero te falar é que o propósito é quando Jesus, ele pega a tua dor e ele gera sentido. E é o que o Senhor quer fazer. Quando a gente se permite ser curado e fala: Jesus, eu quero ser curado por ti, traz sentido para a minha dor, você vai carregar a sua maca por aí. As pessoas não vão olhar para a sua maca, elas vão até perguntar do que é a sua maca. Então você vai dizer: não dói mais, mas eu passei por isso, por aquilo, e passou, Jesus me curou, ele pode fazer isso com você também. Espero que essa mensagem tenha edificado a tua fé, edificado o teu coração, e que ela gere sentido de fato para a tua vida. Que o Senhor possa ministrar o teu coração e que você compartilhe essa mensagem com outras pessoas, porque eu creio que nós podemos juntos ser semeadores do reino. Quando essa mensagem chega, uma mensagem do Senhor chega até nós, a gente pode propagar essa mensagem para que outras vidas sejam edificadas também, vidas que você talvez nem conheça. Espero que o Senhor fale contigo, que o Senhor traga cura e consolo ao teu coração e que ele gere sentido, certeza, mas que a partir de hoje você também se posicione diante daquilo que o Senhor estabeleceu para a tua vida. Espero no próximo vídeo.